Almir Reis Entrevista. Um oferecimento. Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Bom Tempo Campinas Móveis Personalizados. Projete sua imaginação. Olá, que bom estar com vocês novamente. Eu gosto de vez em quando, vez por outra, trazer aqui no nosso programa alguém que fale um pouquinho da religiosidade. Esse momento que nós estamos atravessando, já atravessamos uma grande pandemia, ainda temos aí um final naturalmente, um ciclo que não terminou tudo. E nem termina, né? Porque eu acho que nenhum vírus que chegou no planeta foi embora, ficou aqui. Nós é que vamos saber lidar com isso aí, a ciência vai nos ajudando. Mas nesse momento eu percebi como as pessoas ficaram mais religiosas. Ou pelo menos o medo tal era tão grande de morrer que elas tentaram se aproximar mais de Deus. E aí foram diversos os caminhos. Uns foram pelo Espiritismo, outros pela Umbanda, pelo Candomblé, pela Igreja Católica Apostólica Romana, pela Igreja Anglicana, pela Evangélica e por aí vai. E eu tive, então, o insight, através da produção, de chamar um padre que é da Igreja Maronita, que é natural do Líbano. E essa igreja, se eu disser para vocês, vocês vão logo localizar. É a Igreja San Charbel, aqui, lá nas Paineiras. Sabe qual é aquela igreja bonita que fica ali, quando você passa, que vem do Iguatemi? Pois é lá. Ali é uma igreja de rito maronita. Padre Silvano, prazer enorme recebê-lo aqui. Muito obrigado. Bem-vindo. E eu, naturalmente, percebi que essa religiosidade graçou, ela tomou corpo, e isso me deixou muito feliz, porque eu sou rezadeiro, para não falar rezador. Adoro rezar. E rezo, e não me interessa. E eu acho que as pessoas estavam muito afastadas da igreja até há pouco tempo, não é? Sim, sim. E sempre aí procurando só a materialidade das coisas, os prazeres, que é muito bom. Eu também adoro ter prazeres, adoro materialidade, adoro tudo. Eu sou um ser normal, porém, eu tenho esse lado religioso. Padre Silvano também sentiu isso? Acredito que todos nós sentimos, sim, Elmir, porque realmente, como você bem disse, que a pandemia trouxe uma consciência maior para o mundo sobre a limitação do ser humano, sua capacidade, tudo, e a importância de Deus na vida, principalmente no meio de tantas perdas, de tanta gente, tantas famílias. Quem que não perdeu alguém durante a pandemia? Então, seja família, seja amigo. Exatamente, né? Exatamente. Então, por isso que a fé sempre acaba sendo o maior sustento do ser humano nesses momentos difíceis, principalmente o momento que o ser humano entende a sua incapacidade, a sua fragilidade. A sua pequenez. Exatamente. Aí a gente entende a grandeza de Deus na nossa vida. Eu também percebi exatamente isso na igreja. Na volta também, como foi, a volta foi também bastante intensa, a volta dos fiéis às igrejas. Que bom. Sim. Eu tenho na Europa um grande amigo que ele era um grande estudioso de religião e ele às vezes ele falava, eu parava extasiado, e eu falava, o que você está olhando, Atílio? Ele fala, la présence de Dieu, a presença de Deus. Então, a natureza, Sim. Deus é isso. Aí, Padre Silvano, vocês trazem essa cultura do Líbano desde que ano?
pós-guerra? Nós estamos a partir de 1950, chegamos primeiro alguns anos em São Paulo, depois passamos para Campinas aqui. Era na época o padre Francisco Nasser, que era um frei muito querido aqui em Campinas, no Brasil. Ele que consideramos hoje o nosso fundador, que devemos a ele muito. Construiu a igreja, construiu a capela também em São Martinho do Taquaral e vários outros lugares também. E aí, a origem da igreja maronita é no Líbano. Sim. Não é a igreja, é o rito, né? Porque a igreja é católica, apostólica, romana. Sim. Então chamamos de uma igreja, se quiser a gente fala, uma igreja particular, mas ela faz parte da igreja católica. Ela não deixa de ser também uma igreja maronita. Primeiramente, a igreja maronita, ela tem o seu início desde o século V com São Maron, por isso que ela é chamada maronita, por causa de São Maron. E que era um santo libanês. Um santo, ele de origem sírio, do norte da Síria, no século V, que ele iniciou um movimento religioso, monástico. Por isso a igreja maronita é a única igreja hoje que tem origem monástica. Era uma comunidade monástica. Depois começou a entrar muitos leigos, começou a crescer, formaram uma comunidade maronita. Isso lá no Líbano. Isso ainda um pouco na Síria, como comunidade religiosa. Só que quando iniciaram as perseguições no século VI, aí fugiram da Síria, esses monges, e foram para o norte do Líbano, onde lá se estabeleceram e começaram a se estruturar e iniciou a igreja maronita que nós conhecemos hoje, isso após a morte de São Maron também. Então, vem do Oriente, sim, a nossa igreja maronita, a cultura do Oriente, toda misturada em nossos cantos. A língua de Jesus, o aramaico, ela é a língua litúrgica da nossa igreja. Lindo, aramaico. E permanece até hoje. Agora, depois nós chegamos lá, os ritos aqui são feitos em aramaico? Então, na São Charbel, todos os ritos são feitos no rito maronita. Mantemos dois momentos dentro da Santa Missa, que é aramaico, que é as palavras da consagração, o momento da consagração em aramaico, e tem mais um canto que é em aramaico. Mas aqui nós temos o coral, cantam vários outros cantos em aramaico, e temos a tradução no telão também, para quem desejar acompanhar também sempre. Mas a língua de Jesus era o aramaico, mas ele nasce em Israel. Sim, a língua de Jesus era o aramaico, realmente aramaico tem vários dialetos, inclusive, desse aramaico antigo. O nosso aramaico, que originalmente é um siríaco, chamamos, mas não tem nada a ver com a Síria, é a língua siríaca do povo siríaco, que é um dialeto do aramaico, que hoje é a língua litúrgica nossa, que mantém até hoje. Certo. E Jesus já passou no Líbano também. Já andou no Líbano. Passou por lá? Andou no Líbano. E naquela época chamava-se como o Líbano? Líbano. Já era Líbano. O Líbano existe na Bíblia 75 vezes a palavra Líbano, no Novo Testamento. E a palavra cedro, inclusive, a nossa árvore da nossa bandeira, também existe 75 vezes na Bíblia. Inclusive, o Templo de Salomão foi construído com a madeira do cedro do Líbano. E que é uma madeira muito resistente. Exato. Né? Que, aliás, é muito simbólica essa madeira. Agora, Padre Silvano, o ritual, então, para quem não conhece, ele obedece à Igreja Romana, ao Papa. Sim. Aliás, o ritual não, a Igreja Maronita obedece ao Papa. Certo. Mas tem essa ritualidade, parte dela em aramaico, parte em português, aqui no Brasil em português. Exato. Tá. Os santos são os mesmos, Nossa Senhora é Nossa Senhora, tudo igual. Perfeita pergunta. Então, na Igreja Católica, na nossa Igreja Católica Apostólica Romana, existem 24 ritos. Aqui o rito mais comum é o rito latino, que nós conhecemos, a nossa catedral, Santa Rita, todas as igrejas de rito latino aqui. São igrejas católicas, apostólicas romanas, de rito latino. É uma das igrejas dessas 24 igrejas. Então existem outros 24 ritos, como o rito latino, espalhados pelo mundo inteiro e vêm de culturas diferentes. Ortodoxo. A ortodoxa não é católica. Não é. Não é. Ela não tem plena comunhão com a Igreja Católica conosco, com o Santo Padre também.
A igreja ortodoxa, cada igreja de um país, ela é independente, não tem plena comunhão conosco. Então, mas tem a presença de Cristo. Óbvio. É cristã. Óbvio, uma igreja cristã. Tem alguns santos que são comuns dos antigos, como Santo Agostinho, como São Tomás, antes do cisma, né? Então, a Igreja Católica tem esses ritos todos. E um desses ritos é o nosso rito maronita. E a Igreja maronita, ela é a única igreja hoje que nunca sofreu divisão ou cisma. Nunca. Desde o seu início, ela permaneceu católica até hoje e sempre teve a sua obediência ao Santo Padre, hoje o nosso Papa Francisco. Então, a nossa diferença é apenas cultural e também a expressão da fé na liturgia, ela é diferente. Por isso que os dogmas são os mesmos, a fé, a Bíblia, todos os documentos pontifícios. Nós temos um código de direito próprio, a latina tem o dela, e nós temos o nosso oriental. Código canônico. Código canônico, que são as leis, o conjunto de leis. Né? Então, os santos são os mesmos, porque toda vez é proclamado um santo na Igreja Católica, de qualquer canto do mundo que ele seja, o santo ele é para toda a Igreja Católica. Quando é beato, é para a Igreja particular. A Beata Nyashika é para a Igreja Particular do Brasil. Quando ela vira santa, ela vira padroeira para o mundo inteiro, a Igreja Católica. Como foi a Irmã Dulce? Exatamente, como foi a Irmã Dulce. Padre Silvano, vocês reconhecem, por exemplo, porque a Igreja Católica não tem, eu digo isso por quê? Eu vou explicar. Essa igreja maronita está no Brasil. O Brasil tem as igrejas afrodescendentes, que nem mesmo a Igreja Católica às vezes comunga desta fé. Mas aceita porque vem através de ancestralidade, de cultura, são anos desde o descobrimento, desde a chegada dos africanos aqui, dos negros e tudo isso. A minha pergunta, vocês têm essa diferença com igrejas afrodescendentes? Então, ou afro-religiosas, sim, né? Não é afrodescendente, com a igreja afro-religiosa. Então, Almir, a Igreja Católica, seja onde que ela for ou estiver, na África, na China, no Japão, ela é uma igreja católica. Ela é de rito latino, mas também tem outras igrejas sem outros ritos. Cada igreja tem a sua identidade cultural e litúrgica, deve ser respeitada. Então, se a igreja é uma igreja latina, de origem da África, ou encontra-se hoje na África, é uma igreja católica. Não tem discussão, ninguém pode negar essa ligação com ninguém, que é de uma igreja católica. Como nós somos maronitas, nós temos um ritual diferente da igreja latina, mas também somos católicos. Então, as igrejas católicas no mundo inteiro, com suas riquezas e identidades, são igrejas católicas respeitadas. Sim, mas as crenças afro-religiosas, afro-africanas, a igreja do Líbano reconhece ou não tem nem conhecimento? Sim, a igreja do Líbano é a igreja, ou seja, o Líbano é o território que tem mais religiões embaixo do mesmo lugar. Então, aí eu ia falar disso. É uma mistura enorme o Líbano. Então, e o Líbano é baseado sobre o respeito. Cada um tem que ser respeitado na sua identidade. Pronto. Ninguém invade a religião de ninguém. Tá bom, então você falou o que eu queria ouvir. Era isso que eu queria ouvir. Por quê? Porque eu acho que nós temos que respeitar, Padre Silvano, sim, claro, todo ato religioso, toda a fé professada, seja ela assim ou seja assado, tendo Cristo como pilar e tendo naturalmente respeitando dogmas e tudo isso, tem que ser respeitada. Sim. Isso é bom que se vai dizer para brasileiros que muitos renegam essa cultura afro-brasileira que veio e que tem grande importância no Brasil. Vide a Bahia de Todos os Santos, sim. Onde lá convivem os terreiros de Umbanda, os terreiros do Candomblé e tudo isso, o sincronismo, né, de santos para a igreja. É por isso que eu queria entender se lá também no seu país existiria. Mas lá não deve ter, não teve cultura africana lá. Né? Hoje tem uma colônia afro lá, mas sim, existe, claro. Só que, como disse,
todos são presentes, todos são muito respeitados, ninguém, Maravilha. mas não temos mistura de ritos dentro dos nossos. Então, por isso que cada um é muito respeitado e é isso, é o direito de cada ser humano. Como é que você vê, por exemplo, o brasileiro frequentando a sua igreja e o que levou, além da comunidade árabe, libanesa, enfim, campineira a ir? Porque a sua igreja é uma das igrejas que eu ouço mais falar aqui em Campinas, San Charbel, ou San Charbel, né? Como quer dizer. Sim, Elmir. Então, realmente, quando eu cheguei no Brasil, 12 anos atrás, eu fiquei surpreso quando descobri que no Brasil, ou seja, no Líbano, tem 4,5 milhões de habitantes. No Brasil, temos entre 12 e 14 milhões de libaneses. Então, o Líbano do Brasil é maior que o Líbano do Líbano. E os maronitas existentes no Brasil, eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Não tem um canto no Brasil que não tem um libanês ali. Então, não tem um maronita. Mas tem a igreja? Não necessariamente. Por isso que eu vou chegar a esse ponto, que da mesma forma que os maronitas estão espalhados no Brasil inteiro e hoje frequentam as igrejas latinas, porque adotaram o rito latino para eles e seguiram, criaram todas as gerações no rito latino. Também se aplica ao mesmo tempo aos maronitas, também aos brasileiros, aos latinos que gostariam de conhecer e frequentar um rito oriental. Também não há nenhum impedimento canônico para frequentar outro rito. Então, essa é a mesma história. Como os libaneses são maronitas, são tão acolhidos nessa terra da Santa Cruz, por isso que também a igreja maronita acolhe todos os católicos que procuram, que amam o rito. Porque eu acho interessante as pessoas irem a uma igreja que tem um ritual oriundo do Líbano, sem ser descendentes de Líbano, isso que eu queria dizer. Claro. Então é muito interessante, bem explicado. Dentro do novo contexto religioso, por exemplo, como é que é a presença da juventude na sua igreja? Porque hoje a juventude está meio arredia, né, pelo menos da igreja tradicional brasileira, as igrejas católicas brasileiras, os jovens estão começando a chegar a duras penas, entendeu? Mas andou um tempo que estavam muito afastados. Sim. E na sua? Olha, eu acho que eu não tenho como reclamar na minha igreja, graças a Deus, porque eu tenho uma grande presença de jovens que têm um compromisso muito grande com a fé. Eu acho que a fé tem que começar do berço também, os pais devem ajudar. Seja a igreja evangélica, seja católica, seja qualquer lugar, a gente tem que educar aí desde o berço para a gente conseguir manter nas igrejas. Mas graças a Deus, na paróquia de São Charles, eu tenho uma grande presença, seja de crianças, de jovens e de todas as idades, mas os jovens são bem presentes. São presentes. Vocês desenvolvem trabalhos paralelos, trabalhos sociais com a comunidade? Com certeza. Então, acredito que toda a igreja, para ela andar com duas pernas, tem que ter pastoral junto, tem que fazer caridade, para ela estar andando certinho. Então, mas projetos sociais? A gente acaba fazendo trabalhos de caridade com alimentos. Hoje, por exemplo, nessa semana, a gente está com 300 cobertores para a gente entregar nas ruas. A gente espera o frio chegar e a gente vai. E tem algumas outras identidades que a gente, casas de repouso também, que a gente leva alimentos. Isso que eu queria falar, esse segmento de assistencial mesmo. Sim. Tem. A gente está iniciando, Almir, esse mês agora, dia 2 de julho. Vai iniciar um grupo novo na minha paróquia, se chama Sede Santos. Esse grupo... Sede Santos. Sede Santos. Esse grupo, a missão dele vai ser as casas de repouso, aqueles católicos que hoje não conseguem mais sair. Muitos deles serviram nossas igrejas a vida toda. Muitos deles foram ministros de Eucaristia, muitos deles foram leitores, muitos deles frequentaram católicos a vida toda e hoje são impedidos por imobilidade, por questões de saúde. Então, esse grupo, que já estamos iniciando com 40 inscrição na paróquia, a missão dele principal seria dar assistência a esses nossos amados idosos que estão in loco, que
que estão numa fase de vida que precisam das nossas pernas. Que bonito, muito Então, bom. Então vocês vão ao lugar, vão Nós lá. Aos domingos nos vamos dividir em grupos pequenos, se espalhando onde que seremos acolhidos. Nas casas que nos acolhem, faremos um trabalho ali, vai ter comunhão, vamos dar comunhão, vai ter compartilhar da palavra, vai ter momento de diversão também, nas festas vamos estar presentes com os idosos. Então essa é uma missão que eu considero, ainda sentia falta isso, porque esse nosso povo, estamos longe dele por dificuldades mesmo, às vezes. E muitas vezes pela própria idade, né? Que chegam no limite claro. das suas forças e vão para lá. Parabéns, padre, parabéns. Eu gostaria, encerrando, que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso telespectador, para o nosso querido amigo, nosso público, uma mensagem mesmo da sua igreja, do seu âmago, da sua amorosidade, da sua afetividade cristã. Amém. Então, a todos que estão nos acompanhando, desejo a bênção de Deus a todos. E o que eu posso dizer, primeiro, como alguém natural do Líbano, que chegou aqui, já faz 2 anos que estou aqui, eu quero dizer para vocês que precisamos amar o Brasil e agradecemos, nós como comunidade maronita, a acolhida que nós tivemos nessa terra da Santa Cruz. Já vivi em outros países e eu afirmo que em nenhum país eu me senti em casa desde que eu cheguei como no Brasil, a acolhida do brasileiro, porque o brasileiro tem Deus no coração, tem amor, sabe acolher e sabe receber. Então eu peço a bênção de Deus a todos, a nossa terra, a todas as suas famílias, e que todos possamos seguir no caminho da fé e a felicidade verdadeira que vem de Deus, que nunca acaba. Que Deus abençoe a todos, a intercessão de São Charbel esteja com todos nós. Amém. E também convidamos a vocês virem conhecer o rito maronita, esse rito tão tradicional do Oriente, da terra de Jesus. As nossas santas missas são quinta e sexta às 18 horas, sábado às 17 e domingo às 10h30 e às 18 horas. Aguardamos vocês. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado, um prazer. É isso aí. Deus no coração, a sua presença divina dentro de nós. Aí você vai ser muito mais feliz. Obrigado por ter ficado comigo, viu?